O Opinião Pernambuco está de volta e hoje discutimos bicicletas. Para o debate convidamos César Cavalcante, coordenador regional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Eduardo Alves, agente de trânsito do DETRAN-PE, e Lúcio Flauzino, cicloativista, biólogo e participante da bicicletada. Bem, Lúcio, a pergunta agora é com você, e acho que dessa vez eu não troquei mais os nomes. O bicicletário que está sendo anunciado aí pela Sertel em parceria com o Porto Digital atende às expectativas dos ciclistas independentes do Recife? Valdir, eu acho que não, porque a proposta do projeto de aluguel de bicicletas, não é exatamente um bicicletário, ele vem atender a uma demanda que não é necessariamente a demanda da mobilidade. A forma como as estações foram projetadas e os locais onde elas estão dispostas, elas vêm atender basicamente um fluxo de deslocamento que acontece das pessoas que trabalham no Porto Digital. Então você tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha no prédio do Porto e quer ir almoçar no Paço Alfândega, então ela pode pegar a bicicleta e ir até o outro terminal, deixar lá e poder voltar. Agora, para o grosso das pessoas que realizam esses deslocamentos, acredito que ela não venha atender tanto essa demanda. Inclusive porque nos locais onde as bicicletas são presas, eles funcionam mais como um terminal de liberação para você retirar essa bicicleta, não para você prender uma bicicleta sua. Se eu, por exemplo, fosse trabalhar na região do Porto Digital, eu teria que procurar outros bicicletários que não esses bicicletários de aluguel. Então, é uma boa notícia por você ter alguma forma de estimular o uso da bicicleta. Mas eu acho que ainda falta outras medidas por parte do poder público e das empresas, inclusive, para poder estimular as pessoas que queiram ir para o seu trabalho de bicicleta. Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre os grupos de ciclistas que circulam pela noite. Você também é cicloativista, né? Você participa desses movimentos. Como é que surgem esses grupos aqui no Recife? Não, realmente eu não tenho o hábito de participar desses grupos realmente de bicicletas, mas já vi alguns pela cidade. Eles são grupos organizados, geralmente tem um líder à frente desse grupo de bicicletas e que ele faz essa condução. Muitas vezes eles fazem até o papel mesmo de um agente de trânsito, pedindo para parar a via, para que as pessoas possam passar, que estão participando desta bicicletada. Então, acho muito interessante o grupo, o estímulo à utilização da bicicleta, até mesmo pela questão da saúde, questão de saúde pública, a questão de você fazer a prática do exercício. Então, é muito interessante os grupos de ciclistas que são feitos, principalmente no horário noturno. Como orientação, a parte de fiscalização, nós sempre orientamos que se utilize, principalmente no período noturno, roupas claras, camisas brancas, amarelas, que possam facilitar a identificação, a visualização desses ciclistas. Lembrando que os ciclistas, eles devem utilizar também nas bicicletas sinalização dianteira, sinalização traseira e também nas laterais da bicicleta. É uma forma dele estar à mostra para os demais veículos, para os automóveis, para as motocicletas, para os ônibus, os caminhões, para que eles possam ser mais facilmente visualizados, evitando assim problemas de colisão e consequentemente, traria um dano bem maior ao ciclista. Professor César, na sua opinião, esses grupos, de alguma forma, eles chamam a atenção para a importância do uso da bicicleta como um veículo utilitário? Eu creio que sim, Valdir. Eu acho que é uma forma de demonstração do uso de uma tecnologia que tem um potencial enorme, principalmente numa cidade que tem boa parte de sua área plana e que pode efetivamente contribuir para desatar esse nó crescente que nós estamos vivendo dos problemas de circulação. Então, todo e qualquer esforço, toda e qualquer atividade que venha a lembrar ao restante da sociedade que existem outras maneiras, que existe outra possibilidade de deslocamento na cidade, são bem-vindas. E eu vejo esses grupos com esse papel de lembrar a sociedade dessas possibilidades. Mas o Lúcio faz uma distinção entre a bicicletada e os movimentos de grupo, não é isso, Lúcio? Eu acho assim que é importante antes, Valdir, muitas pessoas às vezes se confundem entre grupos de pedal
e bicicletada, que são questões, apesar de se caracterizarem por um passeio ciclístico, elas têm objetivos diferentes. Geralmente os grupos de pedal têm um foco de lazer, independente de qual seja esse foco de lazer. Pode ser passeio noturno, diurno, no fim de semana, uma trilha cultural, uma trilha fora da cidade. E eles sempre abordam principalmente essa questão. Lógico, há a questão da segurança, de como se portar no trânsito e tal. A bicicletada é um movimento e um evento que acontece mensalmente, não só no Recife, mas em mais de 300 cidades no mundo todo, sempre na última sexta-feira do mês. Existem algumas diferenças da bicicletada, da forma como se dá a bicicletada em relação aos grupos de pedal. Normalmente procura-se mostrar a inserção da bicicleta como um transporte de uso diário, de casa para o trabalho, para a escola, para a faculdade, enfim. E mostrar que faz parte do trânsito. Então, outra diferença é que os grupos de pedal buscam fugir do engarrafamento, a bicicletada busca ir para onde está o engarrafamento, até como uma forma de mostrar que com a bicicleta você consegue mais fluidez no trânsito. E outra questão que talvez eu acho que a bicicletada ela é mais contundente nessa questão de chamar a atenção da bicicleta como um veículo de deslocamento, como um veículo que proporciona mobilidade não só de quem anda de bicicleta, mas como de toda a cidade, digamos assim, é a questão do objetivo. O objetivo da bicicletada é promover a bicicleta como meio de transporte e agregar interesses diversos. Então, na bicicletada você tem pessoas que só gostam da bicicleta por lazer, outras que só praticam como forma de esporte, outras que vão de casa para o trabalho, de qualquer classe social, de qualquer área da cidade, e chamar atenção para outras características, como, por exemplo, o fato do território da região metropolitana do Recife ser muito pequeno. Você tem muitos deslocamentos que acontecem das cidades da região metropolitana para o Recife, além dos deslocamentos que acontecem dentro da cidade do Recife. Então, eu acho que todas essas questões relacionadas à mobilidade, elas são abordadas de uma forma muito mais enfática e bem mais contundente na bicicletada do que em grupos de pedal. Agora, claro, os grupos de pedal também têm seu papel, de pessoas que, por exemplo, estão começando a usar a bicicleta e não têm a prática de usar a bicicleta na cidade. Então, acho que dentro, cada um com as suas peculiaridades, uns menos, outros mais politizados, acho que todo mundo tem o seu papel de promover o uso da bicicleta. Nós temos muitos grupos de pedal aqui no Recife, na região metropolitana? Valdir, eu acredito que haja pelo menos 15 grupos de pedal na cidade. Como é que se formam esses grupos? Eles normalmente se formam geralmente de forma espontânea. Talvez um ou outro aconteça por conta de uma loja. Eu lembro que alguns anos atrás, algumas lojas que vendem peças de bicicleta na cidade organizavam passeios, mas normalmente é uma pessoa que andava de bicicleta, fazia uma volta, e vai chegando outra pessoa e outra e outra e outra, e os grupos foram crescendo. Então, em relação aos grupos de pedal, eu acho que a forma ela se dá muito disso, de um grupo pequeno de pessoas que começa a fazer um percurso e isso vai atraindo. A bicicletada, ela tem uma questão diferente, já por querer problematizar e contextualizar essas questões do trânsito, e onde ela surgiu em São Francisco, nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, ela surgiu por conta de um grupo de pessoas que fazia esse deslocamento e percebiam que era mais fácil andar de bicicleta do que de carro. Eduardo, para formar um grupo de pedal é necessário ter alguma autorização do Detran? Por exemplo, alguns grupos eles vão com um batedor, né? É uma prerrogativa do Detran para que você faça a circulação. Esses grupos eles surgem espontaneamente, às vezes são pequenos, como o Lúcio falou, mas às vezes são grupos enormes, né? São grupos enormes, e aí ocupam às vezes uma faixa inteira do trânsito. Como é que esses grupos se relacionam hoje com o Detran? Digamos que eu queira formar um grupo desses, eu preciso, de fato, de uma autorização? Esse grupo, Valdir, na verdade, eles se formam quando há, na verdade, grandes eventos, que geralmente eles solicitam ao batalhão de trânsito, ao BPTran, que seja feito essa escolta, ou aos agentes de trânsito municipais, que são os agentes de trânsito da CTTU, que façam essa escolta desses ciclistas, geralmente em grandes eventos, quando eles querem fazer passeatas com as bicicletas. Então, eles solicitam esse apoio do batalhão de trânsito para que eles façam essa escolta, até mesmo abrindo as vias, interditando o trânsito para que esse ciclista possa passar
com segurança por essas vias. Mas não há necessidade de, na formação desse grupo, eles solicitar uma autorização para que possam transitar na via. Não há essa necessidade. Mas eles geralmente fazem quando há necessidade de um grande grupo, então até mesmo com o objetivo de prover segurança para eles mesmos, eles solicitam a escolta do batalhão de trânsito. Nós temos aqui uma participação de Luiz Ferreira das Graças. Sempre falamos que o que falta na cidade são ciclofaixas. A prefeitura implantou uma no bairro do Parnamirim, mas precisou retirar porque a classe média local protestou por precisar dividir o espaço de seus carros com ciclistas. Estamos realmente preparados para evoluir nessa questão? Como mudar uma cultura e uma mentalidade motorizada como a nossa? Professor César Cavalcante. Essa é uma questão muito séria e muito difícil de ser contornada, mas eu acredito piamente na evolução da natureza humana. E embora esse processo possa demorar mais um pouco ou menos um pouco, eu acredito que nós estamos evoluindo em alguns aspectos de maneira bastante rápida, em outros aspectos de uma maneira mais vagarosa. De qualquer maneira, essa reação que houve no bairro de Parnamirim, ela representa fielmente o estágio cultural em que vivemos, ou seja, onde aquele espírito de confraternização que deveria existir entre todos os cidadãos de uma cidade, no sentido de repartir de maneira mais equânime os benefícios da cidade, ele não ocorreu. E cada um pensou no seu lado, né? Então, ele está representando, eu acho que de uma maneira muito fiel, esse estágio em que estamos vivendo. Mas isso, volto a reafirmar a minha confiança de que, paulatinamente, a sociedade vai se conscientizar da necessidade intrínseca de mudarmos essa forma de circulação na cidade. Não tem saída. Eu só queria complementar algumas coisas que o professor César falou, Valdir, e voltar a bater na tecla da campanha educativa. Eu acho que a gente tende a mudar, até porque mesmo que não houvesse campanhas, o número de bicicletas na cidade aumenta consideravelmente todos os dias. O caso da ciclofaixa do Parnamirim, eu acho que ele é emblemático, porque ele conseguiu dar visibilidade a pessoas que transitavam de bicicleta por ali todos os dias e eram passadas despercebidas. Acredito também que as pessoas tendem a perceber isso e a passar a respeitar mais aquele ciclista como ser humano. Mas volto a insistir de que se a gente tivesse campanhas educativas e mais proatividade do poder público, no sentido de valorizar, de exigir o respeito, de sensibilizar as pessoas e, por um outro lado, fiscalizar essa aplicação dessas leis, eu acho que a gente poderia ter grandes avanços consideráveis em um tempo mais curto. Algum dos senhores veio para a TV de bicicleta? Eu vim. O Lúcio veio, né? A pergunta é do Raul Dias de Casa Forte. Tá? Ele fez essa pergunta, mas eu queria aproveitar exatamente esse gancho em relação ao se deslocar para algum lugar com uma finalidade de trabalho, enfim, para você realizar alguma coisa. As nossas empresas, na medida em que esse hábito de usar a bicicleta para o trabalho, elas precisarão se adaptar a uma nova realidade, né? Ter o banheiro, né, adequado para a pessoa chegar lá. Enfim, como é que vai ser esse passo? A gente está próximo disso, professor César? Eu acredito que não estamos próximos ainda, né? Mas acredito que essa transformação virá fatalmente na medida em que nós sentirmos no próprio bolso os custos desse sistema de circulação que nós utilizamos atualmente. Porque uma das evoluções que eu percebo que vai acontecer num futuro ainda imprevisível é exatamente a cobrança por esses custos causados pelo atual sistema de mobilidade. Ou seja, nós vamos ter que pagar por essa poluição, nós vamos ter que pagar pelo desperdício da energia, nós vamos ter que pagar por uma série de consequências negativas que o atual sistema traz. Na medida em que a gente começar a pagar por esses efeitos nocivos do sistema de mobilidade, a gente vai perceber de uma maneira mais simpática as alternativas de transporte que hoje a gente despreza. Desprezamos porque estamos usufruindo gratuitamente de uma série de questões que a legislação, a cultura,
não permite cobrar hoje em dia. A Vilma de Casa Caiada fala, esse projeto de aluguel das bicicletas é uma solução para o incentivo ao uso do veículo? Terá um preço acessível? O Lúcio já falou um pouco sobre isso, né? Vamos ouvir a palavra do Eduardo. Eu acredito que sim, Valdir. Eu acredito que é um sistema interessante, como o Lúcio falou, ele vai beneficiar bastante os locais próximos ali do centro, mas, na minha opinião, esses bicicletários eles deveriam estar em bairros de subúrbio, para permitir que a pessoa se desloque. A maioria dos deslocamentos eles são para o centro da cidade. Então, permitir que as pessoas se desloquem dos bairros de subúrbio para o centro da cidade e possam retornar a esses locais. Então, esse direcionamento deve ser para os bairros de periferia, os bairros dos subúrbios, para permitir esse deslocamento para o centro da cidade. Eu queria acrescentar só uma questão, complementando um pouco isso que o professor César falou, da questão dos custos. Eu lembro que na época que a pesquisa que eu comentei no início do programa, que o IPEA fez para o CNI, ela se deu justamente porque, por parte do setor industrial, já há essa observação dos custos de um sistema de transporte ineficaz para dentro do custo da empresa. Então, existem várias políticas que são tomadas e... Enfim, a ideia é orientar essas políticas. A produção está dizendo aqui que o nosso tempo só temos agora 1 minuto e meio, né, para encerrar o programa. Tem 2 pontos aqui que eu queria passar bem rapidinho, responder quase que em uma frase. Como faço para participar da bicicletada se tenho medo de trânsito? Além da bicicletada, tem bikeanjo.com.br, que é um projeto que ensina as pessoas a pedalar e quem já tem prática e tem medo de andar na rua. Procure informação. Maria, do Bairro Novo, existe projeto para uma autoescola para ciclista? Há previsão para o início de um projeto como esse? Não, Eduardo? eu desconheço. Eu desconheço completamente, Valdir. Agora, aproveitando a deixa, na escola Bike Anjo, a gente ensina também as pessoas a como se portar na rua, trazendo essa segurança, essa visibilidade. Silvano Soares, de São Lourenço da Mata. Teoricamente, a lei explica que o condutor do veículo maior tem que cuidar do condutor do veículo menor. Mas não é isso que ocorre na prática. Apesar de ser uma lei de trânsito, ela não é uma lei no trânsito. A instituição responsável pela fiscalização do trânsito sempre cria tantas campanhas, mas uma frequente fiscalização do que ocorre no trânsito não existe. Por que isso acontece? Precisamos de uma participação maior, Valdir, dos órgãos municipais de trânsito, que são os órgãos responsáveis pela legislação municipal referente a esses veículos, a essas bicicletas. Precisamos que esses órgãos de trânsito se integrem e façam também as suas campanhas educativas. Ok, quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer também as pessoas que participaram em casa ou que mandaram perguntas. Infelizmente, a gente não vai poder atender a todas as perguntas que foram enviadas. O programa Opinião Pernambuco volta amanhã com o tema Conflitos no Oriente Médio. Boa noite e até lá.